Olá, amigo, tudo bem? Meu nome é o professor Wander e vamos a mais uma aula do nosso curso básico de eletrônica. Olá, caro amigo, tudo bem? Aqui é o professor Wander e vamos a mais uma aula do nosso curso de eletrônica. Nesta parte, vamos entrar aí no sistema chamado Circuitando, um conjunto de aulas onde eu vou abrir alguns circuitos eletrônicos, nós vamos ver como eles funcionam e depois dar uma olhadinha lá no microlab desses circuitos em ação, ok? Então, primeira coisa, para a gente esquentar as turbinas, começar a brincar um pouco com a eletrônica, propus aqui um semáforo simples, um semáforo bastante simples, de implementação fácil, uma coisa só para se ter uma ideia de como alguns elementos funcionam. Tá? Então, olha lá, qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é a seguinte, a rua A, está aqui, a rua A, deve ter aí em torno de 45 segundos de trânsito livre, então a rua A ficará com 45 segundos de trânsito, aí a rua A passará do verde para o amarelo, ficando 10 segundos no amarelo, a rua B continua bloqueada. Após esses 10 segundos, libera-se a rua B, verde na rua B e vermelho na rua A, 45 segundos. Tá? Guardando esses 45 segundos, 10 segundos com o semáforo em atenção, em amarelo para a rua B. Lembrando, semáforo, sinaleira, farol, depende de onde você estiver me assistindo, pode ter nome diferente. Esse elemento aqui de controle de trânsito. E após esses 10 segundos, na rua B, voltamos a ter a rua A liberada com mais 45 segundos. Então, esse é o ciclo. 45 segundos de fluxo, 10 segundos de atenção, 45 segundos de fluxo no sentido contrário. Muito bem. Isso aí tem uma lógica, daria para trabalhar uma lógica aí e fica fácil de enxergar essa lógica. Olha lá, eu tenho aqui verde da rua A, amarelo da rua A, vermelho da rua A. Verde da rua B, amarelo da rua B e vermelho da rua B. Tá? E tenho aqui a marcação de tempo para facilitar. Então vamos ver como isso funciona. Então, primeira coisa, olha lá, verde na rua A, vermelho na rua B. Amarelo na rua A, continua vermelho na rua B. Tá? Aí inverte, verde na rua B, vermelho na rua A. Amarelo na rua B, vermelho na rua A. Então, já dá para ver aqui que, dependendo do que você tenha, a outra rua, alguns comandos aí podem ser uma consequência ou uma soma de outros comandos. Na verdade, o vermelho pode ser a soma, neste caso aqui, do tempo do verde mais o tempo do amarelo. Então, o que eu tenho aqui? Olha lá. O tempo do verde somado ao tempo do amarelo me dá o tempo do vermelho. Então, eu posso dizer que vermelho em B é verde em A ou amarelo em A. Então, aqui uma porta lógica ou. E vermelho em A é verde em B mais amarelo em B. Tá? Então, vermelho em B ou amarelo em B. Ou seja, enquanto eu tiver ou verde ou amarelo em B, o vermelho está em A. Tá? Enquanto eu tiver verde em A ou amarelo em A, eu tenho vermelho para a rua B. Muito bem. Então, aí precisamos ver os elementos que nós vamos usar para trabalhar um circuito simples, para fazer isso para a gente. Primeira coisa, vamos precisar de portas lógicas. Então, olha lá. Verde em A e amarelo em A, vermelho em B. Porta OU. Verde em B e amarelo em B, vermelho em A. Porta OU. Lembrando, a aula de portas lógicas pode ser encontrada nesse link aqui, está na descrição do vídeo. Tem uma aula lá específica sobre portas lógicas. Então eu tenho aqui um circuito pré-proposto para isso aí. Nós vamos vê-lo em detalhes. Nós vamos ver os componentes desse circuito aqui, pelo menos os mais importantes, os mais diferentes, os circuitos que aqui trabalham. Então eu tenho um oscilador, tá? Esse oscilador vai ter tempo variável, a gente já vai ver isso. Tem o que? As saídas, no caso aqui representado o semáforo com LEDs, mas isso aqui poderia drivar relés, e esses relés acenderem ou ligarem lâmpadas, ou até
lâmpadas a LED cargas com maior capacidade de corrente, né, do que os LEDs. Né. Tenho aqui um conjunto de portas ou feitas com diodo, a gente já vai ver isso aí. Né. Tem aqui o contador, opa, eu estou aqui, mas ó, dá para ver aqui, ó. Tem aqui o contador, deixa eu me colocar lá de volta. Né. Tenho aqui as portas desse CI que sobram, todas com as entradas aterradas. Tá? Tenho aqui o meu elemento que faz controle de tempo, né, para se ter a variação entre aqueles 10 e os 45 segundos. Muito bem. Tá? Tem aqui uma outra opção possível também, só que usando um CI diferente para fazer a temporização. Nós já vamos ver detalhes sobre isso aí. Tá? O oscilador, né, controle de tempo, o resto continua igual. Aquela opção seria usando, né, o CI 555. Pode ser micro A 555, LM 555, NE 555. Tem uma série deles. Eu já vou sair daqui, mas aqui só tem um Hertz aqui embaixo, ok? Tá, então tem aqui a construção básica do circuito, retirada lá da folha de dados, né, do datasheet. Nós não vamos muito a fundo, porque eu vou fazer um vídeo especialmente falando do 555, das características dele. Tá? O que a gente pode adiantar desse circuito é que, olha lá, eu tenho entre o positivo, né, a alimentação e o terra, né, que está aqui colocado no pino 1, mas distribuído pelo circuito internamente aqui, um divisor resistivo com 3 resistores do mesmo valor. Né? Se não me engano, esses resistores são de 5 kΩ. Isso está dentro do integrado, é feito lá na pastilha. Muito bem. O que acontece? Eu tenho 3 resistores, então eu tenho a divisão da tensão de alimentação em 1/3 e 2/3. Tá? E tenho 2 comparadores, um comparador em 1/3 e um comparador em 2/3, que comparam o quê? Esta tensão dividida aqui pelos resistores com tensões externas. Uma é chamada de gatilho, outra é chamada de limite, porque eu devo começar em 1/3 e parar em 2/3. E na parte de 2/3 eu tenho um controle externo de voltagem, então eu posso alterar a voltagem que está aqui, colocando uma tensão ou um divisor resistivo externo aqui. Né? Tenho aqui um flip-flop tipo RS, onde eu ligo, eu seto o meu flip-flop quando a tensão estiver em 1/3 e reseto, eu desligo quando ela estiver em 2/3. Que tensão aqui está sendo monitorada aqui pelo pino 6 e pelo pino 2. Tá? Isso aí me dispara um sistema de saída, né, que me põe lá um sinal na saída. Tenho também daqui um transistor feito para descarregar o capacitor. Tá? Na construção original isso aqui é estratégico. Né? Tenho aqui um reset, né, onde eu tenho uma tensão de referência interna, onde eu disparo um reset aqui no meu flip-flop, trazendo ele a 0, portanto saída a 0 e o meu transistor aqui de descarga desligado. Circuito, exemplo aqui, padrão, né? Tá? Então eu tenho lá o 555, né? Olha lá, saída pino 3, né? Pino 1 a terra, pino 8 a VCC, o pino 4, tá? Como é um reset invertido, né? A1, então está inativo, se ele estivesse em 0, tivesse ligado à terra, meu circuito estaria parado, né? Estaria resetado, desligado. No pino 5 eu tenho um capacitor à terra, apenas para filtrar ruídos, né? Então eu coloco um capacitor estratégico aqui para filtrar eventuais ruídos. Né? E aqui eu tenho uma rede RC, formada por RA, RB e C. Tá? RA fica entre a alimentação e o pino 7, tá aqui, ó, pino de descarga. Né? RB fica entre o pino 7 e o capacitor, mas também ligado ao capacitor eu tenho os pinos 6 e 2, que me fazem a leitura de tensão para o comparador de 1/3 da tensão de alimentação e para o comparador de 2/3 da tensão de alimentação. Né? Então, vou me movimentar para cá. Olha aqui, ó, está aqui a fórmula aproximada, né? A frequência desse circuito aqui em Hertz é 1.44 dividido por RA mais 2RB vezes C. Né? Então, tenho aqui como calcular a frequência, esse CI funciona razoavelmente bem. Nesta configuração tem um probleminha de assimetria, o tempo em 1 é maior do que o tempo em 0. Né?
Então tem aí um pequeno detalhe de assimetria, né? Os tempos não são iguais, tá? Por quê? Porque para carregar, né? Para carregar, eu dependo do resistor RA e do resistor RB. E para descarregar, só do resistor RB. Né? Então, é óbvio que o meu tempo de carga vai ser maior que o tempo de descarga. Muito? Não, pouco. Mas o resistor aqui não pode ser muito baixo. Né? Então, tem esse detalhe aí na construção desse circuito. Dá para operar ele com um tempo de vale, né, o tempo em zero e o tempo de patamar em 1, simetricamente, de uma outra maneira. Tá? Nós vamos dar uma olhadinha, não é o nosso foco aqui, mas é possível. Então, olha lá, tenho esse tipo de oscilador aí. Vocês vão notar que o oscilador aqui está diferente. Tá? Aqui tá os pinos na sequência. Né? Eu estou ligando o meu RC no pino 3, no pino de saída. Também funciona assim, sim. Só que olha só, na minha saída eu tenho que ligar um resistor levando essa saída VCC, o resistor de POP, por quê? Quando a saída aqui está em 1, ela não coloca exatamente a tensão de alimentação em cima da saída, ela coloca um pouquinho menos. Então a gente coloca um resistor aqui, tá, de 1000 ohms, por exemplo, para quê? Para garantir que a tensão de saída chegue bem próxima de VCC. Assim, o meu divisor feito aqui pelo pino 2 e pelo pino 6, tá, que trabalha em 1/3, 2/3, vai conseguir trabalhar direitinho. Eu tenho uma onda razoavelmente simétrica e não uso o pino 7 de descarga. Aqui nem coloquei o capacitor de desacoplamento, né, o capacitor de filtragem no pino 5. Tá? Então, isso aqui é só para ter uma ideia como esse oscilador funciona. Seria uma opção, mas eu não vou usar. Mas é só para ter uma ideia como ele funciona. Então, se eu pegar um sinal aqui em cima do capacitor, né, ele vai estar o quê? Carregando e descarregando, carregando e descarregando, carregando e descarregando, de acordo com o funcionamento do circuito. A minha saída vai estar lá, né? 0, 1, 0, 1, 0, 1, e assim vai. E a soma dos dois, né? Tá? Então eu tenho lá, né? Com a saída em 1, meu capacitor está carregando, com a saída em 0, meu capacitor está descarregando. E assim vai. Funciona bem, tem uma boa simetria. Resolvi não adotar no nosso exemplo, mas funcionaria. Está aqui, ó, NE555P. É um exemplo, né, daqui da Texas Instruments. Muito bem. Outra opção, que foi a que eu utilizei. O CI40-106. São 6 inversores Steam Trigger, se vocês olharem lá. Tá? Na aula de portas lógicas tem lá o inversor, tem a porta Steam Trigger e o inversor Steam Trigger. Né? Esse inversor aqui ele tem um gap de reconhecimento aqui na entrada, uma esterese entre reconhecer 0 e 1, então isso permite montar um oscilador com facilidade. Está aqui o CI na pinagem, né? Notem que as portas seguem uma relação entre entrada e saída crescente do pino 1 até o pino 6 e decrescente do pino 13 até o pino 8. Então todas as portas aqui estão apontadas para o mesmo lado. Isso aqui é importante porque às vezes, depende de como você vai dimensionar o circuito, você às vezes pode imaginar que a porta aqui está ao contrário. Não, elas apontam todas para o lado aqui do pino 7. Muito bem, alimentação, né? VDD positivo, VSS terra, né? Isso aqui é um CMOS. Né? E como é que funciona esse oscilador aqui? Né? É aquilo. Você liga, o capacitor está descarregado, como ele é um inversor, capacitor descarregado, 0 na entrada, 1 na saída. Você vai carregando o capacitor através do resistor R. Quando a tensão aqui for detectada como 1, a entrada detecta 1, a saída vai para 0. Aí eu vou descarregar o capacitor. Como ele é Schmitt Trigger, existe um vão, um intervalo entre ele detectar 1 e detectar 0. Então, enquanto eu estou no meio desse intervalo, ele conserva o estado anterior. Então, quando ele detectou 1, a saída foi em 0 e assim se manterá até ele detectar 0 na entrada. Né? O que leva um tempo aqui que tem a ver com RC. Então, olha aqui, essa aqui é a forma de tensão aqui no capacitor, né? Carrega, descarrega, carrega, descarrega. Esta é a forma de saída, né? Em 1 e em 0, né? E aqui estão as duas formas juntas. Né? Então, ele está, quando a saída está em 1, ele está carregando o capacitor, quando a saída está em 0, ele está descarregando o capacitor. E assim fica. Vantagem,
Este circuito aqui normalmente me dá uma onda bastante simétrica na saída. O tempo de carga e o tempo de descarga são muito, muito próximos. Tá? O ciclo aqui, né, entre vale, né, que é o tempo aqui com a tensão próxima de zero, e patamar, que é a tensão próxima de VCC, é aproximadamente 50%, assim com uma precisão razoável. Então isso ajuda bastante aí quando você quer simetria entre 0 e 1. Muito bem, como é que eu vario o meu tempo de trabalho aqui? Meu tempo de trabalho posso variar, né? Uma das maneiras mais simples é colocar um segundo capacitor. Né? Então, dependendo da condução desse transistor ou não, esse capacitor aqui ele vai estar ou não no circuito. Então, o que eu faço? Eu carrego ou não este capacitor junto com o capacitor C2. Né? Eu posso colocar ou não o seu junto com o C2. E aí, né, carregar dois capacitores vai levar mais tempo do que carregar um só. A minha capacitância que é maior, é só calibrar os valores. E o comando depende apenas de R2, de colocar R2 a VCC ou R2 a terra. R2 a terra, o transistor não conduz, é como se o capacitor não estivesse no circuito. R2 colocado em 1, o transistor conduz, permite a circulação de corrente aqui, e o capacitor C1 vai ser carregado junto com o C2. Professor, mas o transistor vai funcionar sem, teoricamente, corrente contínua? Não. Ele vai funcionar a partir do momento que eu tiver corrente sendo injetada aqui, que eu tiver uma tentativa de carregar o capacitor. Isto funciona e funciona sim. Tá? Pode parecer estranho, mas funciona. Então, olha lá. Como é que eu tenho a minha forma de onda aqui? Se eu estiver apenas operando com C2, olha lá, carga e descarga, tempo curtinho. Quando eu entro com C1 junto, o meu tempo de carga e descarga aumenta porque eu estou carregando C1 e C2. Quando que é este período aqui? Este período aqui é quando a minha entrada ligada a R2 estiver em 1. Se a minha entrada ligada em R2 estiver em 0, segue o ciclo apenas carregando e descarregando C2. A partir do momento que eu energizo aqui, né, que eu ponho energia aqui, eu polarizo o transistor T1, né, e a minha carga e descarga vai levar mais tempo porque eu tenho os dois capacitores para serem carregados e descarregados. Né? Então a minha saída ela pode ter o que? Ela pode ter uma frequência, um tempo variável, pode ter uma relação mais curta, né, entre vale e patamar ou mais longa, dependendo do comando aqui em R2. Somando tudo, né, aliás, observando o que acontece aqui no coletor, né, se eu não tenho polarização, eu vou enxergar através de C1 o ciclo normal aqui. Tá? Se eu tenho polarização, eu vou ter uma tensão bem pequenininha aqui, tá? Muito, muito pequena, que ela está ampliada, é coisa de milivolts. Tá? O transistor aqui conduzindo em sua plena capacidade, enquanto houver corrente aqui em C1, tanto na carga quanto na descarga. Né? E aqui a forma de onda somada. Tenho aqui a carga e a descarga, tenho aqui a minha saída e tenho aqui a minha linha em verde, o meu comando aqui em R2. Isso me permite fazer o que? Regular, variar o meu tempo. Né? Então eu consigo com aqui ter pelo menos duas, né, constantes de tempo. Posso até ter mais se eu colocar mais capacitores e mais transistores. Mas posso variar aqui. Lembra lá aquela ideia de ter 45 segundos ou 55 segundos ou 45 segundos e 10 segundos? Dá para fazer fazendo isso aqui. Então, senhores, como máquina de estado para o nosso semáforo, decidi usar o CI 4017. É um CI CMOS, né, uma década contadora. Né, tem aqui a figura dele. Né, tem aqui um exemplo, né, uma montagem. Né, é um CI de 16 pinos. Né, então, 8 é o terra, 16 é a alimentação. Né, pino 14 é o clock, pino 13 é o clock enable, pino 15 é o reset. As saídas, né, vão aqui, ó, pino 3, 2, 4, 7, 10, 11, 1, 5, 6, 9, 11. Ele tem de 0 a 9 saídas, portanto 10 saídas. Né? E como é que ele opera? A cada vez que o clock for a 1, né, na borda de subida, ele avança uma saída. Olha lá. Foi a 0, né, está polarizado com resistor de 10 kΩ, o pino 14. A terra, 0, nada acontece.
Tá? Foi a 1, vai da saída 1 ou da saída 0 para a saída 1. Foi a 0, nada acontece. Subiu novamente, foi da saída 1 para a saída 2. Foi a 0, nada acontece. Foi a 1 novamente, foi da saída 2 para a saída 3. E assim por diante. Eu não vou repetir isso aqui até o final, né? Só para a gente saber aí. Olha lá, né? A cada subida eu avanço um pulso, ok? Vamos dar uma olhadinha agora nesse CI em detalhes. Está aqui, senhores, né? Eu estou aqui em cima, mas é o clock que continua em zeros e uns aqui, né? Está aqui o 4017 mostrado de uma outra maneira. Como? VCC, pino 16, VSS, terra, pino 8, né? Aqui, 14, o pino de clock, é onde eu entro com o meu sinal de 0 e 1, o pino de reset, né? Clock barra, pino 13, não se usa normalmente, se mantém em 0, tá? Que é para barrar o clock, para parar o clock. Aqui, ó, as saídas de 0 a 9 e o pino 12, que é o carry out. Quando eu chego na metade da contagem, ele inverte. Muito bem. E volta a 1 quando eu reinicio. Então, olha lá. Eu aplico um clock completo. Tá? Lembro que aqui eu estava com o reset acionado. Desliguei o reset. No primeiro clock que vai a 1, na primeira rampa de subida, eu desligo a saída 0 e ligo a saída 1. Na segunda rampa de subida, desligo a saída 1 e ligo a saída 2. E assim vai. Né? Quando eu chego aqui na última, se eu não tiver nenhuma polarização, eu tenho um carry out. Né? A saída vai a 1 e, né, eu volto para 0. A qualquer momento que eu der reset, eu volto para a saída 0. E, se eu quiser parar a contagem, eu posso acionar o clock barra. Então o clock barra faz o quê? Quando ele vai a 1, ele paralisa. Ó. Eu deixo de usar os ciclos de clock aqui e fico mais tempo naquela saída, desde que o clock barra, né, o clock invertido aqui, tá, ou clock enable, como queira, estiver em 1. Então é assim, basicamente, que o 4017 funciona. E nós vamos aproveitar isso para que ele seja aí o nosso computador, a nossa máquina de ciclos, né, do nosso circuito. Outra coisa, resolvi não fazer porta-ou usando o CI de porta-ou. Achei muito dispendioso, resolvi fazer com diodos. O comportamento é o mesmo. Tá? Quando eu tenho 1 ou 1, a saída está em 1. Tá? Então, olha lá, 0 ou 0, as duas entradas em 0, saída 0. Qualquer uma das entradas que estiver em 1, ou B ou A ou ambas, me põe a saída em 1. Isso é a porta ou. Lembrando, né, está na descrição do vídeo a nossa aula sobre portas. Posso fazer com diodos nesse caso. Fica bem simples. 2 diodos, qualquer uma das entradas aqui A ou B que esteja em 1, leva a minha saída para 1. Se A ou B estiver em 0, o resistor aqui mantém a saída em 0. É uma opção quando você precisa fazer algumas portas ou, tá, que não sejam comuns de mercado ou que você não quer colocar um CI lá para fazer uma porta ou. Tá? Então, eu resolvi optar por porta ou com diodos. Tá? Então, está aqui o meu circuito. Né? Vamos ver agora como esse circuito funciona. Olha lá, tenho aqui o meu clock, né? Que vai ser feito aqui por uma porta do 40-106. O tempo vai ser variável, né? Aqui com C2 no constante e no C1 no eventual, para quando eu quiser mudar meu tempo. Tenho aqui o 40-17, tenho as saídas aqui ditas, ó, S1, né? S0, S1, S2, S3, S4 ligada no reset, ou seja, eu vou fazer 4 ciclos, no quinto ciclo eu volto no S0. Alimentação em 12 volts, e como eu não usei, as demais portas do meu CI 40-106 tem que ter a entrada aterrada obrigatoriamente. Se você não fizer isso aqui, a chance desse CI capturar ruído aqui e ficar oscilando é muito grande, e isso atrapalha tremendamente o funcionamento do CI. Okay? Muitas vezes você não entende o que está acontecendo, o que está acontecendo é isso aqui. Tá? Uma porta do CI que não esteja com a entrada aterrada, ela vai ficar oscilando e isso pode atrapalhar o funcionamento aí do CI por tabela do circuito. Muito bem,
Vamos ver o que acontece. Ligo o circuito, começo a carregar o capacitor, né? E ligando o circuito, S0 vai a 1. Olha lá, S0 vai a 1. Tá? Então eu tenho a condução de D3 e D1. D2 não conduz, está com polarização reversa. D5 não conduz, está com polarização reversa. Eu aciono aqui através de R9 T7, através de D1 e R10 T5 e através de R13, né, D3 e R13, o meu TR1. Então a minha temporização aqui está longa, eu estou usando os dois capacitores. O que eu tenho aqui? Ó? Vermelho na rua A e verde na rua B. Então, primeira parte, a rua A está bloqueada, está fechada, e a rua B está liberada para o tráfego. Aí, na rua B, deu o tempo, né? Pulso de clock. Pulso de clock, saída 0, fui para saída 1. Olha só, energizei aqui D2, né? E energizei aqui através de R8, T6 através de D2, R10, T5. Então, olha lá, continuo com vermelho na rua A e agora amarelo. Notem, desliguei T1. Aqui a temporização é mais rápida, aqui são só os 10 segundos. Né? Deu 10 segundos, na rua B, pulso de clock, fui para a saída 2. A saída 2 me polariza quem? Me polariza D4, me polariza D5, né? E através de R13, R11 R14, quem que é ligado? Quais transistores são ligados? R13, olha lá, me liga T1. Então aqui a temporização é longa. R1 me mantém o quê? Verde na rua A. Agora a rua A está liberada. R14 me mantém o quê? Vermelho na rua B. A rua B está bloqueada. Aqui o trânsito não pode seguir, mas pode seguir aqui. Tá? Dá o tempo mais longo, 45 segundos aproximadamente. Pulso de clock. Né? O que acontece? Vou lá para a saída 3. Saída 3, polarização através de D6, né? Polarizando R12 e R14. R14, vermelho para a rua B e, olha lá, amarelo para a rua A. A rua A está em atenção, vermelho na rua B. Não estou usando T1, vou usar apenas então C2 na minha temporização. Aqui é mais rápido, aqui são só 10 segundos. Pulso, o que acontece? Saída 4, reset, volto para a saída 0, né? Mudo. Vermelho na rua A, verde na rua B. E assim ele fica seguindo ciclicamente, fazendo o trabalho aí na rua. Tá? Ajustando os tempos aqui, eu tenho, né, 45 para 10 segundos de amarelo, quando necessário, e 45 segundos de verde, quando necessário. O vermelho é a soma do amarelo com o verde, para cada lado. Né? Lembre-se que nós estamos sempre trabalhando em oposição. Ó. O vermelho da rua A tem a ver com o amarelo e o verde da rua B. O vermelho da rua B tem a ver com o amarelo e o verde da rua A. Okay? Senhores, essa aqui é a lista de componentes do circuito, para quem quiser montar, fazer um teste, funciona, tá? Daqui a pouco nós vamos para o Microlab, dar uma olhada nisso aí, né? Olhar lá rapidamente o funcionamento desse circuito. Né? Esse aqui foi o primeiro circuitando, trouxemos aí um circuito simples, para os senhores verem um pouquinho aí de eletrônica. Né? O nosso segundo circuito vai ser um circuito bastante interessante, vai ser um amplificador de classe D, um amplificador chaveado. Tá? Muito interessante, funciona bem, já montei, testei, tá? Nos veremos na próxima aula aí para ver o amplificador de áudio classe D, ok? Senhores, vamos lá para o Microlab dar uma olhadinha no semáforo funcionando agora, ok? Aqui é o professor já de antivéspera se despedindo. Tchau, tchau. Olá, caro amigo, tudo bem? Então estamos aqui no Microlab dando uma olhada aqui no nosso semáforo. Né? Tem aqui os capacitores que fazem a constante de tempo, não é? Tem aqui o transistor, né? Aqui o resistor que faz o oscilador, aqui o CI, o 40-106. Né? Então esse conjunto aqui faz a oscilação. Tem aqui os transistores, né, de saída de um lado, né, os resistores para limitar a corrente. Aqui
né, os LEDs indicando aí as fases do semáforo, né, vermelho, amarelo e verde de cada lado, né, outros transistores e outros resistores. Né. Tem aqui os resistores de base, né, tá, tenho aqui os resistores e os diodos que fazem as portas lógicas, tá, e aqui em cima o 4017 que faz a nossa temporização, aí, que faz a nossa contagem, melhor dizendo. Né. Então agora vamos fazer uma cronometragem, né, olha lá, o tempo de amarelo. Né? Então o tempo de amarelo deve dar aí em torno de 10 segundos, segundo que a gente projetou. Né? Então olha lá, atenção. 10 segundos. Agora vamos fazer a cronometragem do tempo de verde e vermelho. Só que vamos acelerar o vídeo, né? Para não demorar tanto assim, não ficar 45 segundos esperando. Atenção, 43,96, aproximadamente 44 segundos, bem dentro aí do que a gente queria. Senhores, é isso aí, até a próxima, ok? Tchau, tchau.